20 minutos as questões e questionamentos, e depois a gente volta para 10 minutos de conclusão da apresentação. Estão inscritos, só para começar, está inscrito o Vitor e o Alexandre, e agora o pessoal da secretaria. Só para a gente começando, Vitor. 3 minutos. Quanto tempo? 3 minutos. 3. 3. Já perdeu um. Boa tarde a todas, a todos. Vamos recordar algumas coisas. Quando foi iniciada essa discussão da ampliação de Viracopos, do projeto maior, nós, do Condemo, né, participamos de todas as atividades que foram promovidas. Participamos das audiências públicas em Campinas, em Indaiatuba, participamos das discussões todas, estudamos a fundo o projeto, né? E agora nos deparamos com uma nova situação, nada diferente do que tem acontecido na maioria esmagadora dos empreendimentos de Campinas, que é fragmentar o empreendimento para que as coisas sejam aprovadas aos pedaços, às parcelas, né, justificando como parabéns pela apresentação. Sua apresentação foi ótima, maravilhosa. Para quem não conhece o problema, pode até ficar convencido da apresentação, né? Mas qual que é a realidade? Em termos ambientais, não dá para aceitar esse tipo de argumentação. Não dá para aceitar. Não dá para aceitar que agora o impacto será de 50% daquele que virá posteriormente. Nós não queremos nem esses 50%. Nós não queremos a alteração daquela mata. A própria presença e ampliação do aeroporto, ela vai impactar fortemente o suficiente para destruir a região do Cerrado. Certo? Não importa a empreendedora vir aqui e falar que agora as áreas que não estão desapropriadas, as áreas estão desapropriadas e as áreas estão sendo preteridas pela própria Prefeitura de Campinas, porque elas estão numa zona de desapropriação. Então só façam um cálculozinho rápido para a gente encerrar. O aeroporto prevê milhões e milhões de pessoas em trânsito, numa cidade onde não temos infraestrutura para grande parte das coisas que vão estar presentes. Os problemas agora no momento, para 14 milhões de habitantes, e não para os 60 milhões que eram colocados anteriormente, dentro daquele governo corrupto que estava ocupando a prefeitura, certo? Não minimizam os problemas que Campinas tem. Onde está o atendimento médico para um acidente? Nós vamos permitir a ampliação de um aeroporto sem que com isso haja um acompanhamento da estrutura da cidade. Concluindo, quantos leitos de queimados tem em Campinas? O que vai acontecer se nós tivermos um acidente? O que vai acontecer com essas áreas isoladas que vão ficar a poucas centenas de metros das obras ou da cabeceira? Só comparando com a questão do Santander, que é muito menor, o número de operários foi um transtorno absoluto para todo o entorno do projeto. E este projeto vai ter um impacto muitas e muitas e muitas vezes maior, certo? Então a gente, como participantes da Comissão de Análise de Território, como integrados numa relatoria, nós vamos pegar essa apresentação, vamos pegar a documentação apresentada pela Secretaria de Meio Ambiente, pela CETESB, certo? Vamos acatar na quase totalidade todas as coisas que são apresentadas por Secretaria e por CETESB, e vamos acrescentar mais um bocado de coisa a ser colocado, certo? Campinas não merece essa agressão, certo? Não é uma eterna oposição ao chamado progresso
Mas esse não é o progresso que a gente deseja para a cidade. Alexandre. Os senhores são os técnicos que estão apresentando, vou tratar no âmbito do aspecto técnico, tá? Então, ata da 279ª reunião ordinária do Conselho Estadual do Meio Ambiente, dia 27 de janeiro de 2009. Então, eu vou ler parte da ata da apresentação de vocês lá do EIA-RIMA que foi aprovado. Página 6, eu estou pegando uma parte específica. Foram indicados, destacou, 37 impactos ambientais, 16% deles incidindo no meio físico, 16% no meio biológico, 68% no meio socioeconômico. Destes, completou, 3% ocorrem na fase de planejamento, 32% na fase de implantação, 16% na fase de operação, sendo que alguns deles ocorrem em mais de uma fase. No total, 75% deles são negativos e 22% positivos. Enfatizou que os estudos dessa natureza não incluem qualquer impacto independente de sua natureza. Dentre os impactos negativos, sublinhou que 4 eram de alta relevância, 4%, mais precisamente sociais, 39% de média e 54% de baixa relevância, e que dentre os impactos positivos, 75% eram de alta e média relevância, contra 25% de baixa relevância. Observou que dos 37 impactos identificados, 35 apresentavam condições plenas de serem integralmente mitigados, o que se pretendia levar a efeito por meio da implementação de 20 programas ambientais, desenvolvidos com a finalidade específica de atendimento à demanda desses impactos. Bom, pergunto. Na verdade, a sua apresentação de hoje, eu esperava naturalmente que vocês trouxessem para nós esses pontos. Quais os impactos identificados especificamente? Quais as ações mitigadoras especificamente que estão dentro desses programas que vocês estão apresentando no nível técnico? Para que daí, inclusive, a gente possa corroborar um aperfeiçoamento desses programas, atenuação de algumas outras observações que poderiam ser feitas em relevância à especificidade de cada impacto. É muito triste, a gente é a favor do crescimento, desenvolvimento de Campinas, mas vocês têm que respeitar o nosso pleno aqui, a nossa inteligência. Vocês marquem outra reunião, por favor, e apresentem pelo menos esses itens, para que a gente possa debater alguma coisa para vocês. Ver maquete do projeto que vai ser implementado na primeira fase, isso é muito, comprometedor, vocês acabam se comprometendo, a gente perde a credibilidade, não adianta o senhor vir aqui com educação, etc. Fica muito triste, até para nós que queremos defender o projeto de certa forma, fica difícil. Eu não vou avalizar, aliás, um projeto que especificamente apresente garantias. Laércio. Estou contemplado, vou esperar. Hugo. Eu só queria enfatizar uma coisa em torno da qual nós temos insistido no grupo que faz análise e avaliação. É a concepção do conjunto. O que me chamou a atenção desde a primeira vez que eu tive contato com esse tipo de exposição, que foi feito pelo grupo da Secretaria do Meio Ambiente, que aliás foi muito bem feito, muito bem estudado, é que na primeira reunião que nós tivemos após a apresentação, nós notamos a inclusão da observação primeira fase. E fomos alertados para o fato de que a primeira fase poderia vir a ser sucedida por outras fases. Ora, como é que nós vamos avaliar o impacto de um empreendimento dessa natureza sem o conjunto das fases? Quer dizer, uma fase isoladamente pode ter um baixo impacto, sem dúvida nenhuma. Agora, se nós juntarmos a fase 1 com a fase 2, com a fase 3 e com a fase N, o impacto vai ser N. Quer dizer, então eu me pergunto se não seria o caso de se avaliar o conjunto das fases e não individualmente essa fase para concluir pelo impacto ou pelo não impacto. É a minha observação. Márcia.
especificamente para os conselheiros, a maioria deles já nós todos estivemos e batalhamos arduamente nas várias audiências públicas, inclusive com a população presente, com os teatros lotados, tanto em Campinas quanto em Indaiatuba. E o que aconteceu? Os guerreiros, né, os homens de guerra, diziam que a forma de ganhar uma guerra era dividir para vencer, né? É o que está acontecendo. Existem as exigências do parecer técnico de 37, existem 43 exigências, somente 27 exigências não foram atendidas, ou seja, 27 não foram atendidas. Eu vejo com gravidade porque não existe, nós não podemos pensar no meio ambiente, pensar numa bacia, dividi-la em pedaços. Não existe isso. Não acontece em lugar nenhum. Você não pode picar uma bacia, picar uma área tão grande, tão rica, ambientalmente falando, como é aquela área de Viracopos, sem imaginar que aquilo seja um corpo só, um corpo único. Isso tudo que você falou, mesmo não tendo o impacto que você disse que vai haver um impacto muito grande, obviamente, mas é inverídico, não vai acontecer. Eu tenho aqui algumas coisas que o próprio parecer técnico traz, por exemplo, do corredor ecológico de Viracopos, né, que tem 5 importantes córregos e contando aí com Capivari. Aqui diz, o empreendedor não apresentou o projeto técnico do corredor ecológico de Viracopos, justificando que por não haver qualquer supressão de vegetação florestal nativa nessa primeira etapa, na intervenção em área de preservação permanente não há necessidade da apresentação do projeto. Mais ainda, segundo o empreendedor, se for considerada a possibilidade de implantação parcial do projeto do corredor ecológico nos limites futuros previstos para a expansão patrimonial do sítio, em função dos prazos exíguos e das pendências dos processos de desapropriações, o que não é verdade, e implantações resta comprometida. Outra coisa, projeto dos recursos hídricos, a outorga do DAE para as 9 nascentes, tanto da captação, da condução e do lançamento de resíduos. Não existiu também. Não aconteceu. Eles não têm, quer dizer, basicamente, tudo que foi pedido de importante nesses requisitos aqui pedidos pelo esse parecer, vocês não apresentaram. Né? Quer dizer, por quê? Porque vocês estão restringindo a área num espaço muito pequeno. Então não vai haver realmente impacto, não vai ter o que fazermos se for totalmente picado, como vai vindo as hotelarias, como vai vir os projetos, as construções, os grandes estacionamentos, prédios de estacionamento. Tudo isso vai vir aos pedaços e todos eles vão vir com a mesma argumentação. Ou seja, todas as coisas que nós nos referimos, que nós enviamos à CETESB, não vai ser cumprida. Na verdade, não é os empreendedores que são culpados. A culpada é a CETESB. E nós temos que ir novamente à promotoria, fazer uma representação que a CETESB volte, tome novamente as mãos desse projeto e faça aquilo que ela deveria ter feito. Nós não podemos deixar na mão da CETESB. A CETESB é comprometida, a CETESB está esvaziada do governo, nos últimos governos ela foi esvaziada de técnicos competentes, de gente com responsabilidade. A CETESB hoje é um cabidão de emprego, de pessoas ligadas a partidos políticos. Nós não podemos confiar na CETESB. Então, o que nós estamos diante do quê? Né? Diante do caos que vai acontecer, um futuro aí horrível para a cidade, né? Nós não temos, como o Vitor falou, não estou falando nem do hospital, estou falando do lixão. Nós tivemos aviadores aqui, eles têm medo de vir, os aviadores que vêm de grandes aviões de fora do país, eles têm medo de vir para Viracopos. Eles têm medo daquele lixão que existe ali. Eles têm medo daqueles urubus todos que ficam ali transitando. O que nós vamos fazer, Paulo, nessas condições? Campinas não tem condições de abarcar um tamanho de aeroporto desse tamanho, com 90, pensando em 90 milhões de usuários. Nós não temos essa condições. Não é nem isso agora. Agora nós temos que pensar na questão ambiental, que nós temos ali uma área frágil ambientalmente e nós temos que defendê-la, porque é importante para abastecimento humano de água e nós temos uma questão de ruído, uma questão de saúde pública, temos uma população ali que está à mercê, né, da cabeceira da pista,
né? Uma população que já existe ali, que está na cabeceira da pista. Nós temos que pensar nessas pessoas que não tem nem como se defender, não tem ninguém aqui agora, por exemplo, mesmo na audiência pública, foi muito pouca a presença deles. Então eu acho que nós temos uma responsabilidade, a cidade de Campinas tem uma responsabilidade, o Secretaria de Meio Ambiente tem uma responsabilidade em fazer exigências que sejam sérias, porque isso aqui, novamente, não é sério. E nós, infelizmente, nós somos críticos, a gente trabalha com questão ambiental e a gente sabe que se a gente não lutar muito, a gente não consegue nem um pouquinho. Ana Souza. O Victor já falou. Respondeu? Tá. É o Miller. Boa tarde a todos. É Minoro, né? Minoro ficou um pouco confuso mesmo a sua apresentação. Eu não entendi muito bem as empresas, como é que essa participação toda, não ficou muito claro. Até os donos, né? Que eu acho que seriam as pessoas ideais para estarem nos ouvindo. Eu ouvi a voz dos conselheiros, fiquei imaginando que muitas das falas elas são dirigidas, nesse caso, ao dono dos investimentos, ao pessoal representante da Infraero. Então, acho que a gente precisava realmente fazer uma conversa direta com eles. Mas eu acho que, através de você, a gente consegue avançar. Acho que há um equívoco dessa apresentação, no meu parecer, porque existe uma EIA-RIMA aprovada para uma área enorme, ponto final. O que está apresentando hoje é um ponto. Obviamente que o que você está apresentando, ele não causa muito impacto, tudo que você falou, mas ele não é uma EIA-RIMA, ele é uma parte daquele EIA-RIMA todo. Então, obviamente, quando a Márcia cita a CETESB, e aí já vem nesse bojo as licenças, todas essas coisas que a gente vê que a corrupção é que vence os nossos propósitos. Os nossos propósitos, como o prefeito falou que a gente é do contra, eles não são, não. Eles são baseados na Constituição. O que está se falando aqui hoje é que há um desvio de conduta dos investidores quanto ao cumprimento da Constituição. Falamos então do passado, já que você veio com um projeto bonito, e eu vou te confessar pessoalmente, a princípio, naquele desenho próximo da via da Santos Dumont que você falou, para receber os passageiros, inicialmente ali eu acho que você está com razão. Por quê? Tem um aeroporto, tem uma pista, nós temos que pensar só nessa pista. Esse primeiro que vocês estão fazendo, ele contempla essa pista avançar e utilizar ela na totalidade. Então, o que nós temos que fazer e pensar é que você vem com ampliações futuras, ou seja, o que nós fomos contra, porque é contra a Constituição, e a gente tem que olhar a questão das usinas lá no Pará, e é por isso que a gente conseguiu avançar agora a sociedade, é na defesa disso, porque é de todos. Tem passivo já na questão hídrica lá dos senhores, tem processo do Ministério Público Federal. Então não se cita só esse órgão estadual como um órgão de incompetência, a gente tem que citar a Infraero, que é dona de um passivo, vendeu para os senhores. Eu pergunto, os senhores têm consciência desse passivo que compraram? Como que vão pagar um passivo desse? Tem que pagar a poluição dos aviões, o que lança na cabeça das pessoas das cabeceiras. É muito grotesco. O Alexandre foi um pouco duro na fala, mas a gente precisa, porque nós estamos aqui como conselheiros defendendo os 1.100.000, 200.000 habitantes. Essa é a nossa responsabilidade. Se nós formos nos furtarmos a isso, com uma Câmara, como nós temos, com um Executivo como nós temos, a sociedade está perdida. Concluo. Obrigado. Então, para concluir, eu acho que é isso. A gente precisa pensar num projeto novo, EIA-RIMA novo, como manda a Constituição, 3 possibilidades, até a de não fazer. Você cumprir a lei, isso não é difícil. Se eu chegar no aeroporto, não cumprir a lei, não pagar, não fizer tudo bonitinho, eu não vou. Então, os senhores têm que pensar igualmente. Há que cumprir a Constituição. Aliás, para concluir, eu acho que eu falei esses dias, e não sei se eu fui bem interpretado, eu queria repetir aqui, presidente, deixar consignado uma possibilidade desse conselho pedir à Polícia Federal e, como comissão, acompanhar uma reunião que vai ter da Polícia Federal com os empreendedores. O senhor sabe dessa reunião? Não, o senhor que fez a apresentação, o senhor sabe dessa reunião? Eu sei. Mas representa as empresas hoje? Mas representa a empresa hoje, é isso? O senhor entendia ou não?
Então pode ser futuramente a resposta. É que depois ele responda todos Então tá, então ótimo. Não, então eu queria sugerir que este conselho, presidente, fizesse parte dessas reuniões, dessas conversas. Quando eu apresentei isso na comissão, eu fui rechaçado por alguns presentes. Então eu queria deixar consignado isso. Essas conversas são necessárias, porque as instituições competentes, quem falou a Márcia, né? E aí vide essa questão da necessidade que também já ouvi do Ministério Público investigar o desmanche da CETESB. Acho que se faz um trabalho de base, né, Márcia? Obrigado. É o senhor. O senhor pudesse apresentar, por favor. Bom, boa tarde aos conselheiros e conselheiras, a todos os presentes. Meu nome é Savério Galhardi, eu sou médico da Secretaria de Saúde e estou na direção do Departamento de Gestão da Secretaria de Saúde. Venho tentar responder um pouco algumas colocações sobre a questão dos leitos de queimados e sobre a questão da saúde pública, que foram levantados pelo conselheiro Vitor e uma outra conselheira, o João, que fala. Bom, acho que primeiro a gente tem que pensar que a ampliação do aeroporto implica em riscos adicionais sanitários por conta dos produtos que estão circulando, epidemiológicos por conta do volume de pessoas que estão circulando, ambientais também, né, o ruído, o ar, mas a gente tem um aumento significativo do risco de catástrofes, de acidentes que envolvam a necessidade da saúde pública de uma forma muito rápida e estruturada. Então a gente tem no município um sistema de urgência e emergência que vai sofrer certamente impactos grandes na sua infraestrutura, então seja o SAMU, que faz o primeiro atendimento, triagem no caso de catástrofes, que coordena o serviço de urgência e emergência no local das catástrofes, seja todos os hospitais do sistema de saúde, do SUS, que vão ser as portas de entrada dessas pessoas para o atendimento de urgência, não só para queimados. Então, de fato, esse impacto faz necessário a gente imaginar, se possível, contrapartidas no projeto de ampliação do aeroporto que garantam a infraestrutura necessária para o sistema de urgência e emergência. E aí, então, especificamente na questão de queimados, a gente tem no serviço, aqui no município, serviços que fazem o primeiro atendimento a queimados. O Mário Gatti, por exemplo, tem uma sala de resfriamento, onde o queimado tem a sua temperatura baixada, é feita a medicação para a dor, porque as pessoas morrem de dor, é feito antibiótico, hidratação, e para ser encaminhado para serviços especializados de alta complexidade para queimados, os quais a gente não tem nenhum leito no município. São serviços complexos, caros, a gente não tem... Nossa avaliação atual tem uma certa controvérsia sobre a necessidade. Agora, com a implantação, a ampliação do aeroporto, é possível que a gente tenha necessidade de ter algum serviço de alta complexidade aqui no município. De qualquer forma, o que a gente observa é uma ampliação de responsabilidades e impactos para assistência e saúde, particularmente nos casos das catástrofes. Tá? Então, era para tentar responder. Obrigado. Conselheira Dionete.